Fala galera, análise de Corinthians 1, Internacional 2, pela 37ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes em campo, a gente vai ver um equilíbrio em termos de posse de bola, 49 a 51. E olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente vai tentar ver se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro, né? De repente pressionando o seu adversário contra o seu campo defensivo, ou de repente mais recuado, tentando, né, tirar o time adversário de trás para poder criar espaços para fazer os seus ataques. Né? E eu vou substituir os jogadores por duas linhas que representam um avanço médio de cada uma das equipes. A gente vê a linha do Corinthians um pouquinho mais adiantada, né, mais perto do meio de campo, mas nada muito expressivo. Olhando para a concentração de jogadas da partida, a gente vai ver um certo equilíbrio no meio de campo, né? 24% do total de jogadas da partida foram do Corinthians no meio de campo e 25% do Internacional. E em termos de construção no campo de ataque, o Corinthians o Corinthians leva uma pequena vantagem, 11% do total de jogadas da partida contra 8% do Internacional. E para a gente fechar essa primeira parte da análise, a gente tem um gráfico aqui que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos da partida, e a gente vai ver um início meio morno aqui, né, barras pequenas, tanto de Internacional quanto do Corinthians. Ali perto dos 15 minutos do primeiro tempo, a gente já vê um trecho de domínio do Corinthians, depois passa por um domínio do Internacional, praticamente até o final do primeiro tempo. Depois do início do segundo tempo, novamente meio morno, né, as barras pequenas ali do Corinthians, né, domínio do Corinthians, mas não muito intenso. Depois a gente passa por um trecho de domínio do Internacional e mais para o final do jogo, novamente um domínio do Corinthians com algumas barras mais altas aqui, demonstrando aí uma intensidade do domínio maior do Corinthians. Se a gente considerar que o domínio total da equipe mandante vale 100 e da equipe visitante vale menos 100 e tirar uma média de todas essas barras, a gente vai chegar no número menos 2, que mostra aí um leve domínio do Internacional na média da partida. Agora a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender aquilo que as equipes conseguiram produzir no jogo, mas antes disso fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar aos 140 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. Então vamos lá, a gente vai começar essa parte olhando para a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. O Corinthians foi bem com 1,96, um número alto, né, bem alto para uma equipe mandante, e o Internacional com 0,92, um número também relativamente alto, considerando que era equipe visitante, e o que a gente consegue ver aí é uma boa superioridade do Corinthians nessa estatística. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver aqui o Corinthians com um pouco menos de finalizações, 9 contra 11, né, então uma leve superioridade do Internacional, e essas finalizações produziram aí uma expectativa de gols para o Corinthians de 1,76 e para o Internacional de 1,08. Bons números para as duas equipes. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando a qualidade das oportunidades criadas. E quando a gente quer considerar também a qualidade das finalizações para fazer essa estimativa de número de gols, a gente olha para a expectativa de gols pós-chute. E aí a gente vai ter aqui o Corinthians com 1,78, né, novamente um bom número aí para uma equipe mandante, e o Internacional com 1,54, também aí um bom número, e a gente vê aqui uma leve superioridade do Corinthians nesse quesito, né? Apesar de ter diminuído um pouco, né, a discrepância entre as duas equipes em relação a o que a gente viu na expectativa de gols. Quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida através do número de gols que eles evitaram na partida. Pelo lado do Corinthians, esse valor é de menos 0,46, que mostra aí que o goleiro do Corinthians tomou um pouco de gols a mais do que o esperado. Esse valor de 0,56 é a diferença aqui entre os dois, entre a expectativa de gols pós-chute do Internacional e o número de gols que o Inter conseguiu marcar. Então a gente vê aí um desempenho relativamente ruim do goleiro do Corinthians. Pelo lado do Internacional, esse valor é de 0,78, que mostra aí que o goleiro do Inter tomou 0,78 gols a menos do que o esperado, praticamente um gol. Esse valor vem aqui da diferença de 1,78 para o 1 gol que o Corinthians conseguiu marcar. Para a gente fechar a análise, se a gente olhar aqui para todas essas estatísticas, são todas estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender se o desempenho das equipes na partida foi bom ou não. Pelo lado do Corinthians, a gente tem algumas estatísticas com 4 ou 5 estrelas, né? Ou seja, bons números, mas ao mesmo tempo a gente também tem estatísticas com 3, 2 e apenas uma
estrela, então acho que na média aí a gente poderia considerar a partida do Corinthians como mediana. Alguns números bem bons, outros números bem ruins, e acho que aí na média da partida um desempenho mediano do Corinthians. Pelo lado do Inter, praticamente todas as estatísticas com 4 estrelas, só o número de finalizações com apenas 3. Então a gente poderia classificar aí um bom jogo do Internacional, que conseguiu refletir essa superioridade que teve em relação ao Corinthians em termos de número de gols, né? A maioria das estatísticas aqui foram ou favoráveis ao Corinthians, ou quando foram favoráveis ao Inter foi por pouco, mas na estatística que mais interessa, vamos dizer assim, que é o número de gols marcados, o Inter conseguiu ser superior. Então fechamos aí mais uma análise de Corinthians e Internacional. Espero que vocês tenham gostado e fica aí o meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e falou!